Olá, mais uma vez com você, professor Isaías. Hoje iremos tratar o assunto velocidade escalar média no conteúdo, na disciplina Introdução aos Estudos de Mecânica, parte 1. Vamos iniciar nossa aula falando de velocidade escalar média. Primeiro vamos lembrar que do ensino médio, você deve se lembrar que a velocidade tem dois tratamentos para sua definição. A velocidade é a distância percorrida do corpo em determinado espaço. Isso é velocidade média. Ele percorre uma distância em uma determinada variação de tempo. A medição do quão rápido o corpo se desloca numa variação de tempo. Essa é a velocidade média. A outra velocidade, a gente trata a velocidade escalar, a velocidade instantânea, a velocidade no momento. Um exemplo de velocidade instantânea é quando você olha o velocímetro do carro e vê a velocidade naquele momento e já desloca o olhar para outra direção. Velocidade instantânea é velocidade naquele instante, naquele exato momento. Velocidade escalar média é velocidade em determinado espaço, numa variação de tempo. Ok? Então, para a velocidade média, a nossa definição fica Vm, velocidade média, delta significa variação, variação de espaço, que eu vou chamar de S, dividido pela variação de tempo. Ok? Na velocidade escalar é assim, média, e na velocidade instantânea, a velocidade ela é constante, do movimento de determinado período, ela é constante. Por isso, a velocidade média se torna uma velocidade. E aí, na hora que eu substituir, eu vou chegar nessa velocidade aqui, ó. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Tá? Isso está na velocidade instantânea, ok? Bom, no momento nós vamos trabalhar com a nossa velocidade escalar média. Um exemplo que eu trouxe aqui para a gente relembrar do ensino médio, e para dar sequência no nosso conteúdo adiante, é o seguinte exemplo. No instante T1 igual a 2 segundos, um automóvel passa pelo ponto A de uma trajetória retilínea e no instante T2, 7 segundos, passa pelo ponto B, da mesma trajetória, óbvio, conforme a figura. Aqui nós temos o sentido da trajetória, essa reta, ela é a trajetória retilínea e obedece a essa direção, né? Como toda velocidade tem a sua direção, sentido, então a velocidade aqui é óbvio que ela está no sentido da trajetória, ok? É o mesmo corpo que parte por esse ponto, passa por esse ponto primeiro, conforme já foi citado, no instante 2 segundos. Esse mesmo corpo, ele passa pelo ponto B. Aí, então, segue a trajetória. Ótimo. Ele quer saber qual é a velocidade média se ele passou no instante 2 segundos por esse ponto e no instante 7 segundos por esse ponto, qual é a velocidade média para percorrer esse percurso de 100 a 300 metros. Claro? Ótimo. Então vamos lá. A variação de espaço. A nossa variação de espaço está aqui. É sempre o espaço final menos o espaço inicial. 300 menos 100 é igual a 200. Então esse espaço final, 300. Espaço inicial, 100. A variação, então, é igual a 200 metros. Ok? Ótimo. Agora, a variação de tempo eu tenho aqui, ó, T2 menos T1. É também tempo final do percurso menos o tempo inicial. Então, a variação de tempo vai ser 7 menos 2, que é igual a 5 segundos. Ok? Óbvio. Obedecendo a nossa fórmula aqui em cima, obedecendo a fórmula da velocidade média, vamos fazer as substituições devidas e vamos chegar ao resultado para a velocidade média. Então temos velocidade média igual a distância percorrida sobre a variação de tempo que levou para percorrer essa distância. Ok? Lembrando que 200 está em metros e 5 está em segundos. A divisão de 200 por 5 resulta em 40. 40 o quê? Metros dividido por segundos. Então já temos aqui que a velocidade média é 40 metros por segundo. Você deve se lembrar que a velocidade é em metros por segundo e em quilômetros por hora, que nós mais utilizamos. Aí você pensa,
Como que eu faço para transformar 40 km por segundo em km por hora se eu quiser? Óbvio, isso a gente chama de fator de conversão. A gente vem aqui no fator de conversão. Existe o passo a passo para chegar nesse valor? Existe, mas nós não precisamos ganhar tempo aqui. Vamos fazer o seguinte: fator de conversão vai ser o seguinte: se eu tenho alguma velocidade em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu quero o contrário, metros por segundo, e quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Ok? Se você precisar da velocidade média em quilômetros por hora, você vai fazer o seguinte: multiplicar esse valor a 3,6 e resulta em 144 quilômetros por hora, ok? Lembrando que o sistema internacional é metros por segundo ao quadrado na aceleração, mais adiante, enfim, o exemplo está resolvido. Feliz até aqui. Agora vamos aqui no movimento uniforme. O movimento uniforme, a própria palavra diz, se é um movimento uniforme, quer dizer que esse movimento não tem variação em sua velocidade. É um movimento sereno, né? O corpo percorre aquela velocidade sempre que a trajetória ainda há trajetória, sempre que ainda tiver trajetória. Então, se eu saio do ponto A e vou para o ponto B em movimento uniforme, eu vou numa velocidade constante, claro? E aqui eu tenho um exemplo, trazia, mas antes, vamos trazer aqui a equação horária do movimento uniforme, que é espaço final igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo, tá claro? E no movimento uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então a velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Como não estamos falando de aceleração aqui por enquanto, eu vou deixar para citar essa forma nos exemplos posteriores. Exemplo: um corpo se movimenta sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária S igual a 20 mais 4t no sistema internacional. O que quer dizer isso, sistema internacional? Quando eu pego um exercício que traz essa informação, sistema internacional, é porque no Brasil, por exemplo, a gente fala quilômetros por hora, mas nos Estados Unidos a gente fala milhas e não quilômetros. E aí quando eu falo que a velocidade aqui foi 20 metros por segundo, a pessoa que está lá nos Estados Unidos sabe exatamente fazer essa conversão. Então, o sistema internacional é igual para todos, é universal. Então, o espaço é em metros, e a velocidade é em metros por segundo, e o tempo é em segundos. Claro? Por isso, sistema internacional. Então, esse aqui é metros por segundo, que é a velocidade. Aí, por que você sabe que esse aqui é o espaço inicial e esse aqui é a velocidade inicial? Ora, vamos comparar. Pega essa equação horária e traz para cá. Você consegue ver que o SO, que é o espaço inicial, está ocupando o lugar de 20. Então, esse aqui é o espaço inicial da minha equação horária. E esse 4, que está multiplicando por t, que é variável, depende da variação de tempo, é a velocidade, está multiplicando por t aqui. Ok? Ótimo. De novo, lendo o exemplo, um corpo se movimenta sobre a trajetória retilínea obedecendo à função horária tal, determinar sua posição inicial. Qual que é a posição inicial? Olha para esse, traz essa fórmula para cá, traz essa. S igual a SO mais velocidade vezes tempo. Observa aqui, ó. Já respondi a letra A. O meu espaço inicial, minha posição inicial, que é a mesma, é igual a SO, que é igual a 20 metros. Por que metros? Sistema internacional. Claro? Ótimo. Sua posição no instante t igual a 5 segundos, ou seja, no início a minha posição é 20 metros, mas de acordo com a variação de tempo, esse corpo vai deslocar, seja no progressivo, seja no movimento retardado. O movimento retardado é aquele que está no sentido antes da origem, negativo, por exemplo. É o movimento retrógrado, movimento contrário à minha reta de projeção. Tá claro? Ótimo. Então, aqui eu tenho a minha posição inicial no instante 5, basta substituir o t igual a 5 na minha equação horária do movimento uniforme. Então, se eu tenho a equação horária S igual a 20 mais 4t, eu tenho que o meu espaço, quando o tempo for 5 segundos, vai ser
20 mais 4 vezes 5, ok? 20 mais 4 vezes 5. Bom, 4 vezes 5, 20 com 20, 40. Então, a minha posição, quando o tempo for 5, é igual a 40 metros. Ou seja, S igual a 40. Ok? Ótimo. A minha variação de espaço, a variação de espaço entre os instantes 2 segundos e 7 segundos. Bom, a mesma forma que eu fiz o anterior, eu vou atribuir 7 segundos e vou atribuir t. Mas como ele quer a variação de espaço, eu quero ΔS. Meu ΔS, que ele está pedindo. Então eu vou calcular o seguinte, a variação de espaço vai ser o espaço percorrido em 7 segundos menos o espaço percorrido em 2 segundos. Claro? Eu posso fazer isso separado, depois pegar os resultados e subtraírem. Ou eu posso resolver um atrás do outro até terminar. Ótimo? Então vamos pegar essa sequência e vamos seguir. ΔS, que é a variação de espaço, é igual ao espaço com 7 segundos. Vamos lá na equação horada. Está aqui a equação horada. 20 mais 4 vezes 7. Menos, abro parênteses. Por quê, professor? Porque pode ocorrer multiplicações de sinais diferentes e sinais iguais. E aí a gente muda completamente o nosso resultado. Menos, agora com t valendo 2. Equação horada de novo. 20 mais 4 vezes, o tempo agora vale 2. 2. Então, a nossa variação de espaço segue. 4 vezes 7, 28, com 20, 48. Menos 4 vezes 2, 18, com 20, 28. A nossa variação de espaço, então, vai ser igual a 20 metros. Claro? Feito o nosso segundo exercício sobre movimento uniforme. Vamos seguir mais adiante aqui. Mais um exemplo de movimento uniforme. Eu tenho 2 carros A e B se movimentam numa estrada conforme figura. Essa estrada é uma estrada retilínea. Ela tem um sentido, né? Assim como tem as minhas velocidades. A velocidade em A ela está no mesmo sentido da trajetória. Veja a trajetória. A minha trajetória está no movimento progressivo, né? E esse está no movimento retardado em relação à minha trajetória. Ele está no movimento contrário. Tá? Mas a velocidade dele não tem que ser negativa, não. A velocidade dele é módulo, ela tem que ser positiva. Quando eu for jogar isso numa velocidade escalar, aí ela é negativa. Claro? Esse zero aqui significa a origem da minha trajetória, o ponto zero. Ok? Esses 20 quilômetros é o espaço que ocupa a posição inicial do meu carro, chamado carrinho A. E esses 70 quilômetros é a posição inicial do meu carrinho B. Velocidades contrárias, movimento progressivo em relação à reta, 30 km por hora é a velocidade do meu carrinho A e 20 km por hora é a velocidade do meu carrinho B, sentido contrário à minha trajetória. Ok. Esses carros estiverem na mesma linha, eles vão se chocar uma hora. É lógico que na prática isso não vai acontecer, mas a gente coloca na mesma linha para justamente calcular esse ponto de encontro. Onde eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar aqui, aqui, aqui. Isso agora não interessa. O que interessa agora é qual o instante, ou seja, o tempo, qual o instante que os corpos se encontram. Quando é que eles vão se chocar? Bom, como ele não falou o que é no sistema internacional, eu vou calcular do jeito que está entregue aqui. Em km por hora, então eu vou calcular em km por hora. Se eu achar que devo resolver em metros por segundo, eu faço a conversão usando o fator de conversão. No caso, metros por segundo, para me chegar em metros por segundo, eu vou dividir km por hora por 3,6. Tá? Bom, letra A, vamos lá. Esse carrinho, vamos tomar muito cuidado com isso aqui, que é muito interessante esse exercício, que esse carrinho aqui, ele tem uma equação horária, e esse também. Então eu vou primeiro trabalhar com a equação horária do carrinho A. Carrinho A, vou colocar A, 2 pontos. E vou trabalhar. Movimento é uniforme, essa velocidade é constante, e não é variável. Então eu tenho espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Essa é a forma da equação horária. Aqui, a minha variação de espaço do carrinho A sofre da seguinte maneira. Ele parte no início na velocidade de 20 km, tem uma velocidade de 30 km por hora e multiplica
pela variação de tempo. Ok. Achei a equação horária do meu carrinho A. Eu vou para o carrinho B agora. Carrinho B. Também tem uma equação horária. E é um movimento uniforme. Veja. Posição inicial. 70. Está tudo em quilômetro por hora, não precisa mexer em nada. Velocidade. Agora aqui, com esse mais aqui, tomar cuidado. Ó. Veja bem. Eu adotei essa velocidade no mesmo sentido da trajetória. E ela está no mesmo. Agora, esta velocidade, ela está no sentido contrário à minha trajetória. Então, eu já estou jogando isso numa distância escalar. Estou passando isso para a escala. Então, eu venho aqui, cito que essa velocidade é no sentido contrário à minha trajetória. Então, menos 20 vezes t. Ok. Está a equação horária do A, está aqui a equação horária do carrinho B. Agora, veja bem, se eles se encontram, se esse carrinho vão se chocarem, eles têm, em determinado momento, ocupando, tendência de ocupar o mesmo lugar. Se eles vão se encontrar, então o espaço em determinado momento de A vai ser igual ao espaço em determinado momento de B. Então eu chamo esse de SB, chamo esse de SA e faço a seguinte condição. Quando SA vai ser igual a SB, eu vou ter um tempo para que isso aconteça. Claro? Ótimo. Então vamos lá. 20 mais 30 vezes T igual... Espaço em B, 70 menos 20t. Claro? Ótimo. Agora eu vou resolver uma equação que é do primeiro grau, simples. Vou passar o 70 para cá, o 30 para lá, o jeito que você achar melhor. Eu vou trazer todas as incógnitas para o primeiro membro. Então eu vou ter 30t, passa menos 20 para cá, menos 20t, está subtraindo, passa somando, mais 20t, igual a, mantém-se 70, passa para o segundo membro, mantém-se o 70, passa para o segundo membro 20, que está somando, passa subtraindo, ok? Ótimo, tá aí. Então eu tenho 50t igual a 50. Ou seja, t é igual a 50 dividido por 50, que é igual a 1 hora. Ou seja, daqui a 1 hora os carrinhos vão se chocar. Ok? Agora, vamos, professor, aqui não tem exemplo aí para nós passar para o mesmo sentido? Bom, se for no mesmo sentido, vamos supor que o B não esteja em sentido contrário ao carrinho A, esteja no mesmo sentido. A velocidade dele é menor, ou seja, o A consegue alcançar o B, mesmo que o B esteja no sentido favorável à minha trajetória. Esse tem velocidade menor que esse, então esse alcança isso. Vai demorar mais tempo. Porque esse percorre para frente e esse percorre para frente com uma velocidade maior. Aqui não, demora menos tempo. Bom, a equação horária se faz da mesma forma, só que não tem menos a velocidade aqui, é mais, porque os dois vão estar no mesmo sentido da trajetória. E aí você resolve da mesma forma, é idêntico. Tá? Vamos ao movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado se caracteriza diferente do movimento uniforme. O próprio nome já diz. Uniformemente variado significa que varia. E essa variação se dá por conta da aceleração. A aceleração ela é dada pela variação da velocidade dividido pela variação de tempo. A aceleração ela é constante, a minha aceleração. Porque qualquer intervalo de velocidade dividido por qualquer intervalo de tempo no meu percurso, a aceleração tem que ser constante. Só que o fato dela multiplicar pelo tempo que é variado, ela faz com que o nosso movimento seja uniformemente variado. E eu tenho a seguinte equação horária para o movimento uniformemente variado. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Muitas das vezes você vai encontrar 1 sobre 2 vezes at ao quadrado. É a mesma coisa. Bom, eu tenho também a velocidade, que eu já citei. A velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Claro? Ótimo. Vamos a um exemplo? Um corpo desloca-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária S igual a 65 mais 2t
menos 3t ao quadrado no sistema internacional, ou seja, o espaço está em metro, a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundo. Pede-se a posição inicial, a velocidade e a aceleração do corpo. Olha aqui na nossa equação oral. Posição inicial, vamos comparar? Vamos copiar aqui embaixo a nossa equação generalizada, a nossa equação oral. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Tá lá. Agora compara. Posição inicial, SO, 65. Está respondido primeiro aqui que é 65 metros. Ok? Pediu a velocidade? Velocidade 2. Está vendo a velocidade? 2. Comparou? Velocidade 2 metros por segundo, sistema internacional. Ele pediu a aceleração? A aceleração sobre 2 é igual a menos 3. Então, cuidado, a aceleração sobre 2 é igual a menos 3. Então, a aceleração é igual a menos 6 metros por segundo. Essa aceleração é negativa, então esse corpo está perdendo velocidade, conforme a variação de tempo. Ok. Ele pede a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, a respeito dessa aqui, está aqui a função horária da velocidade. Eu vou pegar essa função horária da velocidade, trazer para cá, na letra B, no caso, V igual a VO mais AT, e vou substituir os valores encontrados. O VO está aqui, ó, 2. A gente comparou aqui, ó, VO igual a 2. 2. Mais a aceleração, está aqui a aceleração, menos 6, que multiplica T. Então a equação horária vai ser 2 menos 6T. Está pronto, a equação horária da velocidade. Ótimo. A posição no instante T igual a 2 segundos. A posição no instante T igual a 2 segundos, eu vou pegar a minha equação horária, que foi dada, S igual a 65 mais 2T menos 3T ao quadrado. Está aqui, essa no início aqui, no sistema internacional. Ótimo. Eu vou substituir o T igual a 2. Então, vou fazer o S2. Então, 2 segundos no lugar onde estiver T. 65 mais 2 vezes 2, menos 3 vezes 2 ao quadrado. Então, S2 será igual a 65 mais 4 menos, primeiro, a prioridade. 4, que é 2 ao quadrado, vezes menos 3, menos 12. Ok? Então, 69 menos 12. S2, então será, se fosse 69 menos 10, daria 59. 59 menos 2, 57 metros. Ok? Pronto. Vamos dar sequência na próxima aula. Nessa primeira aula, feliz. Até a próxima.